Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Como você está? Bom, durante esse mês nós estamos conversando sobre a marca da igreja, o Espírito Santo, o Auxiliador, o Espírito de Deus que foi enviado a nós para nos dar autoridade, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Conversamos então sobre a unidade, sobre a comunidade, sobre a ação do Espírito em nós. Hoje o tema da nossa mensagem é li, mas não compreendi. Queria refletir com você no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, texto que Paulo está escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 até o 14, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Palavra então do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que vai falar sobre essa sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Então nós queremos conversar hoje sobre, eu li, mas não sei se compreendi. Você já passou por aquela experiência de acordar no meio da noite e com uma sede danada? Aí você levanta ainda com os olhos fechados porque dá aquela preguiça para abrir, menos ainda consegue acender a luz e vai em direção à cozinha. Você sabe que lá tem o filtro, lá tem a água te esperando, mas você não consegue ver nada, dá até tromba de cara com a geladeira. É nesse momento muito especial da nossa vida que a gente chuta o pé da cama, né? E o dedinho faz assim e dá aquela dor insuportável. São nesses momentos que nós levantamos com muita sede, mas a preguiça de abrir os olhos, de acender a luz é tão grande que nós vamos, lá na cozinha tem água, vai na escuridão mesmo. Bom, às vezes isso acontece conosco também quando nós estamos lendo a Bíblia. Às vezes nós até compreendemos o texto, nós entendemos o texto racionalmente, mas nem sempre ele faz moradas nos nossos corações. Nem sempre aquele texto transforma o nosso viver diário, porque muitas das vezes nós não compreendemos o texto espiritualmente. É preciso acender uma luz, é preciso acender a luz do Espírito Santo para que nós possamos compreender os textos bíblicos, para que nós possamos compreender a palavra de Deus espiritualmente. Deixamos de compreender a mensagem bíblica de forma espiritual quando a luz está apagada. O versículo 9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como um bom youtuber aqui que eu sou,
eu preciso te dizer que se você ainda não assistiu a mensagem O Espírito e a Unidade, corre lá, assista. Nessa mensagem nós vimos que os coríntios estavam em uma divisão, havia certas divisões na igreja de Corinto. Acontece que os cristãos em Corinto se achavam grandes intelectuais. Eles gostavam de estar no meio das grandes discussões filosóficas. Eles queriam interpretar o Evangelho, a mensagem bíblica, à luz da sabedoria humana que julgavam ter. Hoje em dia, é muito comum tomarmos como verdades as informações que nós recebemos na internet. Nós vemos lá determinada informação e tomamos aquilo como uma grande verdade. Por isso, uma das grandes preocupações da sociedade tem sido as fake news. Acontece que na falta de uma verdade universal, cada um toma as suas próprias verdades. Dentro disso, infelizmente, teorias realmente absurdas têm surgido, dentro e fora da igreja. O problema é que isso interfere também na maneira em que nós lemos a Bíblia. Muitas vezes nós vamos para o texto bíblico com ideias já pré-formadas. Eu quero que o texto fale aquilo que eu penso politicamente. Eu quero que o texto fale sobre as minhas ideologias, aquilo que eu acho que é moral. Assim, nós apagamos a luz do Espírito que nos ilumina e deixamos de ser transformados pelas verdades bíblicas. Toda vez que nós chegamos até a palavra com os pressupostos humanos estabelecidos, nós apagamos a luz do Espírito que nos transforma, que é o único meio de sermos transformados pelas verdades bíblicas. Deus, em sua grandiosa graça, enviou para nós a luz do Espírito Santo, que nos ilumina com sabedoria divina, para que possamos compreender as Escrituras de forma espiritual. No versículo 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Ninguém é capaz de compreender a Deus senão o seu Espírito. A sabedoria do mundo, o espírito do mundo, a nossa capacidade intelectual não pode discernir a graça de Deus. Toda vez que tentamos compreender que o Filho perfeito morreu por nós, imperfeitos, somos constrangidos por esse amor. Apenas isso gera em nós transformações verdadeiras. E é somente o Espírito de Deus que pode nos fazer compreender essa verdade. Deus enviou o seu Espírito a nós, para que por meio dele pudéssemos compreender a dimensão da sua graça e do seu amor. O Espírito Santo é a luz que nos ilumina para que possamos entender a mensagem do Evangelho, para que possamos entender os planos de Deus e assim transmitir a outros. John Stott diz assim: o Espírito Santo pode nos dar discernimento espiritual quando lemos as Escrituras, mas só quando deixamos de lado nossos pré-julgamentos. Assim, nós temos a missão de esvaziar a nossa mente dos nossos preconceitos, dos nossos desejos humanos, dos nossos posicionamentos ideológicos, para que possamos ser alcançados pela verdade bíblica. A relevância da igreja está em levar a Bíblia ao mundo e não o mundo para a Bíblia. Isso é, vivermos no mundo segundo a Bíblia. Se
nós não temos compreendido a verdade bíblica. Talvez não seja por falta de leitura, mas porque queremos moldar a Bíblia conforme o nosso mundo e não nos moldar conforme os princípios bíblicos. Para concluirmos, parece que não, mas nem sempre é fácil compreendermos a graça de Deus. Somos tentados a nos esforçar para sermos dignos do amor do Pai. Mas sempre que tentamos por força própria, no fim, nós caímos no erro novamente. O Espírito Santo de Deus aquece os nossos corações, nos dando a certeza daquilo que Deus já fez. Mas mais que isso, Ele inunda o nosso ser da graça do amor de Deus. Ele inunda o nosso coração, a nossa alma, com a certeza do amor de Jesus Cristo por nós. Por isso nós não lemos a Bíblia para ser amados, mas nós encontramos sim o amor nela, mas porque somos amados, Deus nos convida a compreendê-lo, a viver com Ele. O Espírito Santo nos ilumina porque Deus quer ter um relacionamento conosco e Ele quer que vivamos em dignidade, em bem-estar aqui debaixo do sol. Por isso, clamo que Deus abençoe a sua vida, que você se esvazie das sabedorias desse mundo, das nossas tentativas de racionalização, de impormos algo na palavra, para compreendermos a palavra através da sabedoria de Deus, através única e exclusivamente da iluminação do Espírito Santo, da sabedoria espiritual. Que assim Deus nos abençoe, que sejamos cheios de sabedoria espiritual.